Olá, seja bem-vindo ao programa Polícia Militar em Ação. Hoje temos a sorte e a alegria de recebermos um amigo meu, pessoal, Ricardo Della Rosa, publicitário e também administrador da página Tudo por São Paulo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom? Tudo jóia? É um prazer estar aqui. Major Sérgio, companheiro aí da jornada da Revolução 32 há muitos anos. Com certeza. E a grande novidade é que o Ricardo Della Rosa está lançando um livro sobre a Revolução de 1932, que nós daqui a pouco falaremos sobre ele. E, Ricardo, com essa paixão por 1932, a Revolução Constitucionalista? Pois é, a Revolução pegou assim, me abraçou, né? Porque eu sou neto de dois ex-combatentes, né? Então, o pai do meu pai e o pai da minha mãe. Então, as duas famílias tiveram muito envolvimento. Além deles, todos os irmãos, primos, eu fiz as contas outro dia, dá mais de 17 parentes assim envolvidos. E essa história, ela foi passada para mim desde quando eu era muito pequeno. E isso você vai juntando as informações. Quando eu vi, eu já estava pesquisando, um pouco mais velho, né? Eu comecei a me interessar por história militar, Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que acho que todo mundo passa por uma... Quem gosta de história acaba magnético, né? A Segunda Guerra Mundial. E depois a história de 32 começou a tomar mais forma. Eu falei, poxa, eu tenho essa história tão próxima a mim. E aí eu comecei a pesquisar e eu ganhei algumas peças da minha família. E você ter um objeto na mão, você sabe disso, a gente acaba tendo um contato muito próximo com a história. E aí esses objetos que me foram confiados, né, coisas dos dois avós, e eu fui juntando e na hora que eu vi eu estava colecionando. E aí o resto é... E nós hoje temos um ressurgimento, vamos assim dizer, nos últimos 5 anos, um ressurgimento da Revolução de 32, porque ela estava meio apagada, né? Estava. Eu vou dizer para você, sem nenhuma modéstia, que eu me sinto, em parte, dentro da internet, um pouco responsável por essa volta. Porque eu, quando vi que eu tinha uma coleção bacana, eu falei, putz, eu preciso compartilhar isso de alguma forma. E naquela época, que era 2010, justamente vai fazer 10 anos... a gente estava na moda, digamos assim, a grande moda da internet, era antes do Facebook, antes das redes sociais, eram os blogs. Exato. Aí eu comecei a fotografar as peças e meio ali, por conta própria, fazer um trabalho de historiografia de cada uma, né? Importante frisar que eu não sou formado em história, né? Muita gente me pergunta isso, às vezes fala, o historiador Ricardo Della Rosa, não. Eu sou formado em artes, que é um outro departamento, né? Mas surgiu... mas ao mesmo tempo você começa, né? Eu trabalho muito com internet, sim, com publicidade na internet. Eu acho que a internet é um grande meio de disseminar notícias. Bom, isso acabou virando o nosso presente e o nosso futuro em vários setores, política, história e muito mais. Mas eu comecei a compartilhar os objetos. Isso foi muito bacana, o blog começou a ser acessado. E eu acho que foi Tudo por São Paulo. Tudo por São Paulo, que foi o primeiro site, né, o tudoporsaopaulo.com.br. Aí depois o que aconteceu foi uma migração para as redes sociais que a gente conhece hoje. Apareceu o Facebook, apareceu o Instagram, né? E hoje eu meio coloquei esse material disponível nessas redes sociais. E o bacana é que você tem a interação. O blog era uma coisa muito... Eu postava, as pessoas liam e alguns poucos comentavam. Hoje em dia, com o Facebook, é totalmente diferente. Você posta e as pessoas interagem quase tanto quanto a própria postagem, né? Uhum. E é bacana porque você consegue linkar com outros lugares, você mostra vídeos, na verdade, a cada post você está instruindo um pouco as pessoas e abrindo um debate a respeito daquilo, né? Só lembrando que o Facebook, Tudo por São Paulo, tem mais de 60 mil seguidores, isso, não é isso, Ricardo? Eu acho que a gente eu não sei agora
Agora eu estou na dúvida se são 62 ou 65. Enfim, é um número expressivo se você pensar em história, né? Um assunto de história. Porque você tem ali blogueiros e com milhões de seguidores, mas eles são mestres do entretenimento. Aqui a gente está falando de história, exato, né? História militar ainda, história militar no Brasil tão maltratada, né? Tão relegada ali para o canto. Eu acho que é um grande número, 60 mil seguidores, né? Eu acho que outra coisa que eu fico contente é que, e eu coloco no plural, porque você já me ajudou muito com muitos textos e muito do que está lá. Eu acho que a gente abriu um pouco de caminho para o que a gente tem hoje, que são várias páginas que tratam sobre o tema, né? Sem dúvida. Por isso eu acho que voltou um pouquinho isso. E o bem interessante é que nós estamos aqui fazendo uma ponte, fazendo um link. Por quê? Nós estamos numa das salas de memória do Museu da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que fica aqui próximo ao lado do metrô Tiradentes. Por que o link? Porque podemos assim dizer, não é verdade? O Exército Constitucional, a Força Pública Paulista, foi sem dúvida no Exército Constitucionalista uma das colunas dorsais, porque era formado de profissionais, não de voluntários. Não é isso? A gente está num local, historicamente falando, que é talvez um dos epicentros da Revolução de 32. Daqui saíram... A gente está, para quem não conhece, onde fica o Museu de Polícia Militar, ele fica no Complexo dos Quartéis da Luz, que você tem lá na frente o quartel da rota, a cavalaria e aqui o museu, né? Ele é um grande quadradão, assim. Exato. Do outro lado você tem ali a Pinacoteca, a Estação da Luz. Então, para você situar, para quem não conhece, mais ou menos é aqui. Então, a gente está num local onde saíram os batalhões de caçadores que foram lutar no túnel, em Cunha, né? Então, quer dizer, saíram daqui. Então, já é um lugar importante. E hoje esse lugar continua relevante porque onde era o Hospital da Força Pública, né, que é um dos primeiros hospitais funcionais de isolamento e tudo, com UTI, né, que na época não chamava UTI, mas enfim, o tratamento intensivo e tudo mais, foi aqui, né? Era o Hospital da Força Pública. Essa aqui era uma das salas do hospital, hoje transformada no Museu de Polícia Militar. E dentro do Museu de Polícia Militar, onde a gente tem viaturas, veículos blindados, uniformes, comunicações, armamento, tem uma sala, que é onde que a gente está agora, que é a sala da Revolução 32. Então, inclusive, eu acho que hoje é um dos lugares de referência da Revolução 32, né? Por quê? Porque no estado de São Paulo ainda não existe um museu específico da Revolução de 32. O que nós observamos na capital e no interior são pequenos museus que trazem pequenos fragmentos. Exatamente. Mas um museu, vamos assim dizer, do só estado, da Revolução, só sobre a Revolução de 32, que nasceu aqui no estado de São Paulo, vamos assim dizer, né? São Paulo combateu contra o resto, como você mesmo diz, né? São Paulo contra todo mundo. Exatamente. E nós não temos ainda um museu específico da Revolução de 32 aqui no estado de São Paulo. O que se tem, e por isso que eu reputo aqui ao Museu de Polícia Militar, talvez é o mais importante, a gente tem algumas salas. Então, por exemplo, você tem na Associação dos Funcionários Públicos do estado de São Paulo, uma sala muito importante, com material de 32 de primeira grandeza, muito bacana. Você tem dentro do Museu Paulista, que se encontra, sem comentários, fechado ao público já há alguns anos. Que é o Museu do Ipiranga. É o Museu do Ipiranga. Até 2022 dizem será reaberto, né? Você tem um acervo na Reserva Técnica da Revolução 32 excelente, porém, nem quando o museu estava aberto ao público, esse material estava exposto, né? A gente entende que o espaço expositivo ali não é enorme, mas eu acho que a Revolução 32 tem um destaque na história de São Paulo, na história do Brasil, mas na história de São Paulo um grande destaque, né? E o museu não expunha nada, a não ser um cartaz. Então, as últimas vezes que eu fui lá, eu vi um cartaz na parede. Então, espaços como esse aqui, que você tem uma sala ampla e cheia de objetos por todos os lados, é vital.
E mais um detalhe, aqui o hospital, na época o Hospital da Força Pública, ele foi um dos hospitais de sangue, chamado na época, na Revolução de 32, hospitais de sangue, que recolhiam os feridos de guerra. Aqui também foi o Hospital da Força Pública também receberam todos os feridos que eram trazidos do front para São Paulo, para ter uma capacidade melhor de sobrevivência, vamos assim dizer. Né? Os que chegavam aqui, inclusive, eles tinham uma chance grande até de recuperação, porque para você, em 32, sair lá da fronteira ali com Cruzeiro, ou com Rio de Janeiro, ou com Minas, chegar até aqui, né, de trem, estradas muito difíceis, uma viagem complicada, e são ferimentos graves, né? Porque ferimentos de guerra, né? Então você pressupõe aí tiro de fuzil, estilhaço de granada, de artilharia, aviação. As pessoas chegavam aqui amputadas, perdendo muito sangue, em estado de choque. Então, assim, chegar aqui eu acho que já era uma vitória. Muitos não resistiam, evidentemente. Muitos morreram no caminho. Morreram no caminho, né? Ou até aqui mesmo. Exatamente. E nos vários hospitais de isolamento geral, em Cruzeiro, Itapetininga. A Santa Casa de São Paulo, sem dúvida. Mackenzie, né? Até acabou recebendo também. As pessoas esquecem, Major, que a Revolução de 32, ela foi uma guerra muito violenta, muito sangrenta, né? Para usar um termo mais dramático, mas é uma verdade. Porque todo mundo, quando fala de eventos passados, acaba dando um colorido mais ameno. Na verdade, a Revolução de 32 foi uma guerra combatida com armas modernas. A gente está aqui, até atrás de nós, temos uma metralhadora, que é a Madsen, né? Que é uma metralhadora moderna, digamos assim, capaz de causar um estrago tremendo. Inclusive, até apareceu aí no Rio de Janeiro, recentemente, lá num daquela guerra urbana, apareceu uma Madsen, né? Para você ver como é uma arma moderna, ela ainda estava sendo usada. E uma metralhadora dessa é capaz de arrancar um membro humano com uma tremenda facilidade. Então as pessoas às vezes ficam, mas a guerra faz tanto tempo, então não devia ser tão... Era muito complicado, né? Fuzil, revólver. A gente, quando fala de história, isso eu costumo falar sempre, a Revolução de 32, em termos históricos, né, no tempo histórico, aconteceu ontem, né? Estamos em 2019, então quer dizer, é muito recente. E às vezes as pessoas esquecem. Como esquecem também, e eu acho isso, a gente sempre martelar essa tecla, que a polícia militar era a força pública, né? Mudou o nome. O nome mudou em 1969, 70, né? 70. Que houve uma unificação da Guarda Civil estadual, que não é a Guarda Civil que a gente tem hoje, junto com a força pública, acabou se tornando a polícia militar. Então, quando a gente fala de Revolução 32, é justamente a polícia militar que esteve como o principal, como você disse, né? A espinha dorsal da Revolução, né? Do Exército Paulista. Então, todas essas coisas o tempo vai apagando um pouquinho. Então, as pessoas acham, a Revolução não foi tão grave assim. Morreu muita gente. Depois, mas era a força pública, como se a força pública fosse um ser invisível. Não, a força pública é a polícia militar, né? Inclusive, comandantes que combateram em 32 estiveram aí nas fileiras da força pública e até acho que alguns chegaram à polícia militar. Sim. Né? A questão de tempo. Tenentes, capitães. Exatamente. Chegaram como polícia militar. Então, assim, é uma história nossa e que a gente praticamente fecha os olhos para ela. Sim. E um outro detalhe também que eu gostaria até de fazer uma observação, Ricardo, a Revolução de 32 ela teve características da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, apesar de ser em 1932. Exatamente, no meio, né? Em relação à Primeira Guerra Mundial, a guerra de trincheira se repetiu em 32. Então, nas bordas do estado de São Paulo, acabou tendo o quê? Trincheiras que acabaram relembrando a Primeira Guerra Mundial. E em relação à Segunda Guerra Mundial, que seria deflagrada em 1939, 7 anos depois, o que aconteceu? As mulheres na Segunda Guerra Mundial foram para as fábricas para substituir os homens. Isso aconteceu aqui em São Paulo também. Exatamente, isso é uma coisa que hoje
pouca gente fala a respeito, mas assim, o trabalho da mulher Exato. durante a Revolução 32, primeiro que a mulher não podia trabalhar, Exato. né? Era uma mulher assim, dita de família, naquela sociedade que era muito diferente da sociedade atual, uma mulher sair para trabalhar já era um certo espanto, né? Isso aí, inclusive, eu pude atestar, conversei com várias senhoras que estiveram envolvidas, né, na Revolução 32, e elas falavam, olha, costurar não interessava que era costura, a gente saía para exercer um trabalho e já era muito diferente. Exato. Né? E pouco tempo depois, é preciso dizer que uma das líderes do movimento, que foi a dona Carlota, acabou se tornando a primeira deputada, né? No ano seguinte, né, em 33. Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que a Revolução ela tem essa quebra de paradigmas sem parar. A questão da Legião Negra, que muita gente fala, mas a Legião Negra eram soldados negros à parte. Não era isso. A Legião Negra tinha um contingente, mas tinha toda a parte dos negros envolvidos junto e misturados com as forças públicas, com os voluntários, né? Isso é um absurdo se você pensar que 10 anos depois, nos Estados Unidos, isso não acontecia na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, quer dizer, você tem uma série de paradigmas quebrados em 1932 por um Estado que eu sempre digo, está sempre à frente. Exatamente. Né? Vamos falar da obra? Vamos. Olha, vou deixar aqui para você dar então, uma a Revolução olhada. de 1932, a história da Guerra Paulista em imagens, objetos e documentos. Ricardo Della Rosa. Olha, quando eu fui trabalhar nesse livro, eu quis fazer algo um pouquinho diferente do que a gente tem hoje com a história da Revolução. Você tem muito a questão de temos excelentes livros sobre a Revolução de 32, porém foram escritos logo depois do término do evento. Então, as melhores biografias, as melhores histórias, elas foram editadas em 1930 ainda. Então, assim, você tem primeiro uma barreira da linguagem, né? Não, primeiro, para começar, você tem a barreira para achar um livro, né? Quem gosta, como nós, vai atrás de um sebo virtual, vai lá, dá a busca na internet e acaba achando o livro. Muito bem, já é uma barreira. Garimpando. Né? Garimpando. Quando você pega o livro e começa a ler, você tem aquela coisa, a gramática é diferente, a escrita é diferente. Sim. Então, assim, de lá para cá foram lançados excelentes livros. Nos anos 80, o professor Hernani Donato lançou um clássico, né? Que é um livro, A Revolução de 32, bem ilustrado. E eu quis fazer um livro mais ou menos baseado no mestre Hernani Donato, mas que trouxesse a Revolução um pouquinho mais perto do que a gente vive hoje, ou seja, o Instagram, as redes sociais. Então eu usei muita imagem, muitos objetos, né, para descrever a situação, a história da Revolução. E, ao mesmo tempo, usando uma linguagem bem jornalística, bem objetiva, até, por exemplo, falar das fake news, falar da campanha do ouro, que foi mais ou menos, hoje o pessoal fala de crowdfunding, né? Que é aquela vaquinha online. A campanha do ouro foi uma vaquinha, ela não foi online, né? Porque não tinha. Você tinha o correio militar do MMDC, que nada mais é do que um e-mail, um WhatsApp. Né? O principal fake news é que o movimento foi separatista. Exatamente, é uma fake news que o Getúlio espalhou isso. Muito inteligente, tanto é que ela funciona até hoje. Sim. Muita gente acha que a Revolução de 32 era uma revolução separatista. Né? Exatamente. E sendo que não é bem assim, a gente sabe disso. As fake news existem. Então, quer dizer, exatamente. Então eu quis usar esse contexto para colocar num livro várias coisas que nunca tinham sido colocadas juntas. Então, a propaganda de guerra, se você vê os cartazes, são maravilhosas, né? São maravilhosas. E tinha um departamento da MMDC que cuidava só disso. Então, quer dizer, é muito interessante todo esse aspecto. Podemos ver algumas fotos? Lógico. Que você colocou no livro? Lógico. Se você dá uma olhada aqui...
Você tem ali, bom, para começar, uma grande tropa da Guarda Civil, né, na capa. Guarda Civil. Só lembrando, né? Todas as guarnições federais aqui do estado de São Paulo participaram, o Exército Brasileiro, no caso aqui em São Paulo, Força Pública, o Corpo de Bombeiros, que sempre foi da Força Pública, Sim. a Guarda Civil e voluntários. Lógico, e olha, vou dizer, até coloquei numa das partes do livro, eu cito quem são essas tropas. Legal. Que é interessante, né, você saber quem lutou por São Paulo e também quem lutou contra. Exato. Da onde vieram as tropas que os paulistas combateram. Então a gente tem aqui, né? Tem aqui logo uma arte do José Vasti Rodrigues, que eu acho que é um grande mestre. Para quem não conhece, o Vasti Rodrigues, ele é o autor do brasão de São Paulo, os brasões, Sim. tanto da cidade quanto do estado. E aqui ele faz uma homenagem a um rapaz que morreu, que é o Clineu. Clineu. Né? Ele morreu muito jovem, então Batalhão ele fez para a 14 de família, julho, Batalhão 14 de Julho, exatamente. Então ele põe aqui, para São Paulo, Fiat Exímia, por São Paulo façam-se grandes coisas, e ele o fez dando a sua vida. Né? Então, quer dizer, o livro, ele é bem ilustrado. Você tem aqui, eu vou passar algumas coisas, né? Aqui, por exemplo, ó, assistência às famílias, um posto da MMDC, né? MMDC, só explicando, né, para o nosso ouvinte, o MMDC, as iniciais dos nomes daqueles 4 exatamente, que morreram, que não eram estudantes todos. Não eram Então, estudantes. Falar, que eram Martins, Miragraia, Drauzio Camargo, exatamente. MMDC. Então, acabou virando uma organização para ajudar o esforço de guerra paulista. E aqui você tem, né, assistência às famílias dos combatentes. Né? Então você vai andando aqui, a questão da propaganda, né? Você tem os cartazes, aqui atrás a gente tem alguns e eles estão aqui também. Então, quer dizer, você vê aqui um esforço profissional, né, de fato, para trazer o jovem paulista para as fileiras, né? Conte para os nossos ouvintes ali a respeito dos homens que não iam para a guerra. Então, essa é uma coisa que acontecia muito em São Paulo. Quem me contou essa história foi uma senhorinha que lá no centro, principalmente ali no centro antigo, eles faziam o que se chamava de footing, que é nada mais do que ficar passeando ali, né? Paquerando. Paquerando e tal. E aí, quando as moças encontravam algum rapaz que não estava fardado, ou que estava fardado ali há muito tempo, e que todo dia estava fardado, mas não ia para o fronte, elas tinha lá uma paquera que era você escrever um bilhetinho e colocar no bolso. É o correio elegante. É o correio elegante, né? Aí a senhora, a moça passava lá do lado do rapaz e colocava um bilhetinho. Aí ele ia todo feliz, né, ler, e aí estava lá, vista saias. Por quê? Porque ele não estava engajado na campanha, eu estava fardado muito bonito, mas não estava no fronte. Por quê? Porque ela provavelmente tinha o pai, que estava lá em luta, um irmão, primos, um namorado. Né? Então essa pressão era muito grande. Né? Então isso é um fato pequeno, mas que ilustra direitinho como era viver em São Paulo em 32. E né? mostra também a influência da mulher, né? Exatamente. Fala, né, além do campo material, né, na ajuda na indústria bélica, que foi convertida da indústria civil para a indústria bélica, esse também o aspecto social ali existente. Sem dúvida. Da pressão. Aqui você tem uma outra coisa interessante que é o correio militar do MMDC. Eu estou abrindo a página mais ou menos aleatoriamente, mas o correio militar do MMDC, da MMDC, era um correio estritamente para levar a comunicação das famílias para o soldado, dos soldados para as famílias. Sim. Então era muito interessante porque você tinha os postais, né? Você tinha modelos diferentes de postais e com toda a comunicação. Esse postal aqui até é do meu avô para minha avó. Fiz questão de colocar ele aqui. Então, quer dizer, a família se comunicava, olha, aqui está tudo bem e tal, e a mesma coisa, era um e-mail, né? E o interessante é que esse correio aqui, apesar de 1930 e assim, muito difícil numa guerra, todo mundo fala, era eficiente, chegava. Porque hoje, não digo hoje mais, enfim, mas há pouco tempo atrás a gente tinha grandes problemas com os correios, assim, você mandar uma correspondência, ela desaparecia, né? Em 1930 isso não acontecia, né? Então isso é interessante dizer. Hoje o pessoal só reclama das taxas dos correios. Então, aqui você tem uma série de fotos, aqui a participação dos estrangeiros, né, em 32, uma ambulância oferecida pela colônia alemã. Você tem a participação do rádio, da imprensa, e você tem também a mobilização militar. Aqui uma foto que eu acho boa,
que assim, essa é uma foto da tropa da Força Pública, e você vê os soldados, né? Todos muito jovens, e aqui você vê negros, brancos, todos lutando junto, os postos, aqui você vê oficiais, soldados posando para foto. Então, quer dizer, isso aí na Segunda Guerra, em outros países não acontecia, Exato. né? E você já tinha aqui no Brasil, em São Paulo, desde 32. E a própria FEB acabou repetindo isso. A Força Expedicionária Exatamente, Brasileira, não tinha nenhuma brancos, segregação, negros, muito pelo descendentes contrário. de Japoneses e tudo, juntos. todos juntos em prol de combater o fascismo, o nazismo, né? E o americano achava aquilo um absurdo, né? Como Exatamente, que as tropas, como que pode, né? que lá era bem segregado, né? As tropas americanas, né? Durante a Segunda Guerra. E a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra pior ainda. Então você tem aqui o mapa do fronte, você tem aqui as tropas em combate, enfim. Eu quis fazer um material completo, vou mostrar aqui uma foto que eu acho que tem o armamento, que eu acho que é interessante. Muita gente fala da Revolução, mas não fala exatamente. Então aqui você tem a Hotchkiss, você tem a Madsen, você tem o fuzil metralhadora, você tem o famoso fuzil Mauser 908, a pistola Mauser, uma Luger. Então, quer dizer, eu conto um pouquinho de cada coisa com objetos, uniformes, né? O que é cada peça do uniforme, os capacetes, enfim. Então, quer dizer, eu quis mostrar, Major, um apanhado completo ali do que é a Revolução. Hoje você pode encontrar o livro, até já aproveitar e já falar disso, no site da editora, que é o pandabooks.com.br. Panda, o urso, panda, né? pandabooks.com.br. Aí você encontra lá o livro e também nas principais livrarias, né? Nas livrarias online, nas livrarias físicas. E o livro está tendo, graças a Deus, uma aceitação muito boa. Fico muito feliz com isso. Quer dizer que acho que a missão foi cumprida. Bom, nosso programa tem um limite. Então, eu gostaria das suas considerações finais, Ricardo, sobre o assunto que nós estamos falando, que é tão rico, Revolução 32. Eu queria te agradecer e agradecer em seu nome a Polícia Militar, que sempre deu um apoio muito grande a esse trabalho de pesquisa que eu faço. Então, fico muito feliz de poder estar aqui. E acho que a Revolução 32 ela é um excelente momento histórico para a gente olhar para trás com vistas ao futuro, né? O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa de momentos democráticos como a gente teve, que a Revolução 32 foi uma revolução totalmente democrática, e acho que vale a pena a gente não fechar os olhos para trás para poder entender mais o caminho à frente. Eu acho que a história é isso. Tá certo, então. Cara, muito obrigado. Obrigado você, e a gente agradece. Todos que nos acompanharam, agradeço muito a audiência e até a próxima. Da alma típica de um povo irmanado nas trincheiras, surgem as novas bandeiras, criando São Paulo novo. O heróico a luta feito, firma sua tradição, tendo nas mãos o direito e a pátria no coração.